Bom dia. Hoje a gente vai dar a primeira versão da variante da defesa Cambridge Springs D52 do Gambito da Dama recusado. E a partida mais importante, a partida referência, é a partida de Garry Kasparov contra Magnus Carlsen, num torneio, né, onde Magnus Carlsen tinha entre 8 a 12 anos de idade, não me lembro mais ou menos, ele era criancinha, mais ou menos 11 anos de idade ele tinha, 11 anos, entre 10 e 11 anos, mais ou menos. Então essa variante a gente chama essa de Cambridge Spring. Vou dar a primeira versão, tá? A primeira versão para o branco, para que vocês possam ter alguma justificativa porque joga daquele jeito, tá? D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, D5. Aí agora você fez o contato. Você não captura, porque senão você vai reforçar o centro. Você passa ao bispo, enquanto tiver a diagonal aberta, você passa o bispo, porque não tem a ameaça de bispo B4 ainda, tá? Ainda. Então, em outra oportunidade, a gente vai observar o gambito da dama aceito. Hoje é o recusado. Aí C6, ok? C6. Essa configuração de estrutura que você está olhando aqui, a gente chama isso de porco-espinho. Cavalo F6, F3 para segurar o bispo, tá? Cavalo de BD7. Aí eu já falei nos meus vídeos que aí tem um primeiro problema, que é o bispo de C8 e a torre de A8. Aí você E3 para ele não configurar, porque a ameaça de cavalo BD7 é capturar o peão e segurar, tá? Capturar o peão e segurar. Então você joga E3, que o bispo já passou. E agora o preto, Kasparov jogou dama 5, dando um raio-x no bispo. Por quê? Porque para esse lance, o melhor lance é cavalo D2. Segura o ponto, tá certo? Só que esse raio-x vai ter que eliminar o cavalo de F6 no momento certo, tá? Então, bispo B4, e como eu disse, toda vez que você jogar o gambito da dama, o lance de capa branca, dama C2, é o melhor da posição. Além de reforçar a defesa, você ganha a diagonal B1, H7. Aí peão toma peão, e agora o preto deu raio-x. Bispo toma, cavalo toma, e cavalo toma peão, dama C7. Nesse posicionamento, muitos jogadores cometem um ledo engano. Joga bispo D3. É errado, tá certo? O lance que vai dar um pouco de melhora ao branco é bispo E2. Por quê? Porque ele está fazendo duas coisas. Primeiro, está impedindo que o cavalo salte, por causa desse raio-x aqui, ó, nesse peão aqui, quando tiver H7. Se jogar aqui e o cavalo pular, você vai ficar inferior, tá certo? Estou dizendo as ideias. Por isso, bispo E2 evita. E outra, o objetivo maior, além de evitar o cavalo, é jogar o bispo em F3 e reforçar o centro. Pegar os dois peões, o de E e o de D, e empurrar no centro, para abrir o centro, tá certo? E ter mais dinâmica no jogo.
Então esse bispo E2, nada mais nada menos, é o bispo F3 para atacar o centro, reforçar o centro, atacar C6 e B7 e a torre de A8. Por quê? Porque o preto tem um problema, que é o bispo de C8. Então, bispo E2, roque, porque o ponto está controlado. Eu tenho que solucionar o problema do bispo. Bispo B7. Agora vem a primeira dúvida. Qual das torres? É essa ou essa? É simples a observação. A torre que vai se deslocar embaixo da dama é aquela que estiver mais perto da dama. Então é essa torre. E outra observação, essa é a primeira observação, essa aqui é candidata. Se essa torre não está tomando conta, está defendendo, o espião não está defendendo, é ela que deve se deslocar, tá certo? Quem vem para a coluna da dama é a torre que foi recolhida pelo rei, porque ele tem menos espaço. 1, 2, aqui tem 1, 2, 3. Então essa torre que tem mais espaço é a torre mais dinâmica. Então você é só observar, essa torre está protegendo espião? Não, então ela vai ter melhor serventia em torre C1. A gente chama isso de princípio da peça menos ativa. Então ela fez o raio-x na dama, ó, e o reforço em C6. Aí bispo B7, bispo F3, lembra? Bispo E2. Se o bispo tivesse aqui, não poderia jogar aqui. E agora esse bispo, além de solucionar, virou, a gente chama isso, virou um bispo realmente. Antigamente era um padre. Então, bispo F3. Bispo F3, o cavalo tampa, né? Cavalo tampa. Aí você dá o toque Minerva, ataca ao centro, cavalo toma cavalo, peão toma, o bispo se recolhe, tá certo? E esse posicionamento aqui, tá? É o melhor que tem. Dama 2C1, torre, bicho C4, peão C4 e peão para frente. Essa posição, esse posicionamento, tá certo? Está igual. Agora vem as características. Observa as características. Você não pode, veja, feito eu disse, qual é a torre que vai para a coluna? É essa ou é essa? É essa daqui. Por quê? Essa daqui, ela não está com serventia, está com menos deslocamento. Essa aqui tem uma serventia, pode atacar com F5, tá certo? Posteriormente. Então, se você faz torre de A, D8, é uma pequena imprecisão, por causa dessa situação, tá certo? De estratégia. Peão toma peão, peão toma peão e bispo G4 atacando o peão solitário, tá certo? Ok? Então, não cometam esse pequeno deslize. Prepare. Então, você peão toma peão, peão toma peão e a dama passa atacando o cavalo. Aí o que é que você faz? Você não defende o cavalo. Você tem que expulsar essa peça. Por quê? Porque essa peça já atravessou o meio jogo. Então o que é que você faz? Recua o cavalo para proteger o bispo e espantar a dama, porque ele vai ameaçar mate. Então cavalo D2, bispo D6, ameaça mate, G3 expulsa a dama e defende o bispo, tá vendo? Dama H6, por quê? Porque essa linha é fraca, por isso que é em H6, tem mais dinâmica, tá ok? Novamente você ataca o bispo e você defende com essa torre. Por que defende com essa torre? Porque se você tirar o bispo, você vai prender a torre. E se você jogar em C7, você vai ter a pretensão de jogar com a ameaça. Então, primeiro você defende com essa torre. Agora você não deve ser fominha. Não pode jogar cavalo, tomar bispo e depois intercepta porque a partida está empatada. Você tem que solucionar o problema do branco, que é essa torre de C1, que não está fazendo nada. Então o que é que você faz? Ocupa a coluna. Aí você ameaçou capturar o bispo. Aí ele sai
E você pega a torre que está obstruída e começa a dar uma função para ela. E esse posicionamento é melhor para o branco. Um pouco melhor, mas é um pouco melhor. Assim dizendo, uma partida pensada, você está bem, porque o peão está passado, está protegido, as torres estão na coluna. O que é que o preto tem? O preto tem um par de bispo, a torre inativa em F8 e a dama que está pressionando na coluna H. Ok? Essa é a primeira visão da Cambridge Spring, variante D52 do gambito da dama recusada.